Krishna, bom dia. Então, estamos iniciando mais um estudo do Srimad Bhagavatam. Terceiro canto, capítulo 2. Capítulo 2, verso 23. Esse capítulo é Lembrança do Senhor Krishna, um dos Navavida Bhakti, Vishnu Smaran. Então vamos cantar para Deus. Antes de entrarmos na imersão da filosofia e da ciência de Deus, vamos cantar para Deus, vamos alegrá-lo, vamos quebrar o gelo dessa relação com Deus, Krishna, né? Cantando. Quem quiser pode dançar também. Então, antes de entrarmos na imersão da filosofia, da metafísica e da ciência de Deus, nós vamos jogar aqui um fetiche para Deus, né? Atrair seu rosto sorridente. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Raja Janaranjana, Yashodanandana Raja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Yashodanandana Vraja Janaranjana, Jamunatira Vanachari, Jamunatira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja
Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Bhajajanarayana Yashodanandana Bhajajanarayana Damodara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Vaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaura Haribol Nitai Gaura Haribol Nitai Gaura Haribol Nitai Gaura Haribol Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Ki Jai Jai Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kacharya Stotarasata Sri Srimad Sua Divina Graça Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki Jai Jai Nitya Lila Pravishnu Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kacharya Stotarasata Sri Srimad Sua Divina Graça Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki Jai Shila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Maharaj Ki Jai Jai Nitya Lila Pravishnu Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kacharya Stotarasata Sri Srimad Sua Divina Graça Srila Gorakshora Maharaj Babaji Ki Jai Jaya Nitya Lila Pravishnu Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kacharya Stotarasata Sri Srimad Sua Divina Graça Satchitananda Shira Bhaktivinoda Thakura Maharaj Ki Jaya Jaya Nitya Lila Pravishnu Vishnu Pada Paramahansa Parivraja Kacharya Stotarasata Sri Srimad Sua Divina Graça Srila Jagannatha Maharaj Babaji Ki Jai Shri Rupa Shri Sanatana Bhata Raghunatha Gopala Bhata Sri Jiva Dasa Raghunatha Shad Goswami Ki Jai Gaura Premanandi Hari 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 Bo Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai Todas as glórias devotos reunidos Hare Krishna Todas as glórias aos devotos reunidos Hare Krishna Todas as glórias aos devotos reunidos Hare Krishna
todas as glórias, Shri Shri Guru Goranga. Jai Shri Shri Guru Goranga. Então, antes de entrarmos no debate filosófico, metafísico e científico positivo, da compreensão positiva da personalidade de Deus, no modo da bondade, se possível, no modo da bondade pura, Shuddha Sattva, né? Então nós atraímos o olhar sorridente da suprema personalidade de Deus, né? Como? Jogando esse fetiche, né? Melhor do que seduzir, né, a divindade suprema é cantar seus próprios santos nomes, né? Cantando seus santos nomes, né? Então, isso para nós já é irresistível, não é diferente para Deus, né? Cantando seus santos nomes, ele não resiste. Então, nós finalmente atraímos a sua atenção, né? E com isso, ao mesmo tempo, nós estamos Chetodharmara Marjanam Bhava Mahadavagini Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidyavadhujivanam Anandam Buddhivardhanam Pratipadam Purnamrita Swadanam Sarvatmasnapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Isso não é um palavrão, isso aqui é uma recitação sagrada do sânscrito, né? Foi proferida diretamente, né? Diretamente da boca da suprema personalidade de Deus, Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, há 500 anos atrás, que nos deu a fórmula de como podemos alcançar a perfeição, limpando toda a contaminação da nossa consciência, do nosso coração, ajudando a todos ao nosso entorno, ajudando a própria humanidade a se libertar do enredamento material, também alcançar essa perfeição, né? Ao mesmo tempo que nós nos ajudamos, nos elevamos, nos purificamos, avançamos, nos aperfeiçoamos espiritualmente, desenvolvemos o nosso amor por Deus, ajudando outras pessoas, ajudando a humanidade, servindo a sociedade. Essa é a fórmula de Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Dourado. Então, uma vez, né, atraindo o olhar sorridente da suprema personalidade de Deus, então agora nós vamos tirar proveito, usufruir melhor da compreensão dessa ciência de Deus, que é o Srimad Bhagavatam. Então, verso 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswat Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam,
esse Purana imaculado, prestamos nossas mais humildes, respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Nara Narayanarishi, o ser humano mais elevado, Arjuna. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor, o editor dos Vedas. E Srila Prabhupada, o propagador do Srimad Bhagavatam em todo o mundo, em todas as vilas e cidades. Aho Bhakiyam Stana Kalakutam Digham Sayapayaya Dapyasadvi Lebhegatim Dhatri Uchitam Tatonyam Kamvadayalum Sharanam Vrajema. Aho, ai de mim, Baki, a demônia Putana, Yam, a quem? Stana, de seu seio, Kala, mortal, Kutam, veneno, Digham Saya, por inveja, Apayayat, nutriu, Api, embora, Asadhui, infiel, Lebhe, atingido, Gatim, destino, Dhatri Utitam, exatamente adequado para a ama. Tataha, além de quem? Aniam, outro. Kam, quem? Quem mais? Vá, certamente. Dayalum, misericordioso. Sharanam, refúgio. Vrajema, tomarei. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ai de mim, como poderei me refugiar em alguém mais misericordioso do que aquele que concedeu a posição de mãe a uma demônia, Putaná, embora ela fosse infiel e tivesse preparado um veneno mortal para ser sugado de seu seio. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Aqui está um exemplo da extrema misericórdia do Senhor, mesmo para com seu inimigo. É dito que um homem nobre aceita as boas qualidades de uma pessoa de caráter duvidoso, assim como se extrai néctar de uma reserva de veneno. Então aqui já tem dois pontos altamente filosófico e metafísico. Então, quem está falando? Primeiro vamos ver quem está falando. Então, quem está falando aqui é um diálogo de Vidura com Uddhava. Né? Vidura com Uddhava. Então vamos lá, vamos entender aqui esse contexto, né? Esse diálogo altamente profundo, filosófico, metafísico, científico, cultural, né?
epistemológico. Então vamos entender o que está acontecendo, né? Então, assim, é um diálogo exponencialmente elevado, puro. De dois grandes Mahatmas, né? Dois grandes Mahatmas, Bhagavatas. Então, nós temos aqui, um deles é um Mahayana Vidura. Podemos considerar também esse diálogo, né, soteriológico, porque com certeza, né, ele nos outorga uma salvação, uma rendição, uma redenção, né? Por quê? Porque nós estamos ouvindo Shravana, que é o primeiro passo para alcançarmos a perfeição Siddha Swarupa, a perfeição de nossas vidas. Perfeição de nossas vidas. O primeiro passo é Shravana, ouvir atentamente. Não é uma audição leviana. Ouvir atentamente. Só que esse ouvir atentamente, esse Shravana, né, é um ouvir de grandes almas. Grandes almas. Nós estamos ouvindo de grandes almas que já estão situados na plataforma além dos três modos da natureza material. Vishuddha Sattva. Eles já estão situados, né, além de Triguna Mai. Eles já, assim, Daivi Riesha Gunamai Mamamaya Duratyaya. Apesar dessa Triguna Mai, né, essa energia material constituída dos três modos, apesar dela ser Duratyaya, né, muito dura, impenetrável, Man me vangye prapadyante, mas aqueles que se rendem a mim, eles facilmente superam, facilmente transportam, né, essa energia material, assim como alguém, né, pula a poça contida na pata de um bezerro. Porque essa energia material, ela é comparada a um grande oceano intransportável. Quem pode atravessar? Qual é o nadador, o melhor profissional, né? O nadador, o mais profissional dos nadadores? Quem pode atravessar a nado o oceano? Então é intransponível. Mas aquele que se rende, a energia material, o universo, a natureza material, Triguna Mai, constituído dos três modos da natureza material, ela é insuperável. Mas aquele que se rende aqui a Krishna pode facilmente, então, transpô-la. Vidura e Uddhava, eles estão já situados além dessa influência dos três modos da natureza material. Então é um diálogo transcendental.
É um diálogo transcendental. Então o Dava, ele está se dirigindo a Uddhava. Uddhava está se dirigindo a Vidura, né? E é assim, olha só, é um estimulando o Vishnu Smaran do outro, a lembrança de Krishna do outro. É isso que os devotos fazem. E é isso que nós estamos fazendo. Nós, aqui e agora, estamos fazendo a mesma coisa que Uddhava e Vidura estão fazendo no Bhagavata Purana. Lembrando de Krishna. Budayam Parasparam. Né? Matita Madgata Prana. Matita Madgata Prana. Budayam Ta Parasparam. Kathayam Man Nityam Tushanti Charamanti Cha. Então, Krishna fala no Bhagavad Gita, meus devotos puros, né? Os devotos puros estão sempre conversando sobre mim, iluminando-se uns aos outros, né? Iluminando uns aos outros. Então, é o que nós estamos fazendo, né? Conversando sobre Krishna e iluminando-se uns aos outros. Os devotos puros estão sempre pensando, né, em Krishna, conversando, iluminando-se uns aos outros, conversando sobre Krishna, Krishna Katha. Tá? Então aqui, ó, logo nos dois primeiros, né, aqui nessas duas primeiras linhas, significados da Prabhupada, aqui está um exemplo da extrema misericórdia do Senhor, mesmo para com seu inimigo. Isso aqui é um ponto filosófico, tá? É um ponto filosófico profundo, metafísico, né? E paradoxal, tá? Que é, assim, uma característica peculiar da filosofia Bhagavata, né? Do Vaishnava Dharma, o paradoxo. Por que paradoxo? Porque aqui, ó, né? Então vamos lá, vamos na tradução. Então Uddhava falando para Vidura: ai de mim, como poderei me refugiar em alguém mais misericordioso do que aquele que concede a posição de mãe a uma demônia, Putana, embora ela fosse infiel e tivesse preparado um veneno mortal para ser sugado do seu seio. Então, Uddhava está lembrando a Vidura, né, uma passagem, um recorte de um passatempo de Krishna, em Vrindavana. Krishna bebezinho, Krishna bebê. Né? Eu ontem estava, né, acompanhando a minha sogra e a minha esposa no culto da igreja católica, né? Um culto católico na igreja, né? Então, durante o culto, a minha mente, involuntariamente, né, realizava uma série de, assim, sinapses, uma série de associações, né? Associações, relações
paralelos, impressionante. Eu estava viajando. Estava lá, né, durante o curso, e viajando assim, né? Então, é, é, todo o desenrolar do culto se convertia em informações, criando uma série de paralelos com o Vaishnava Dharma. E assim, espontâneo. Tá? Eu fiquei impressionado, né? Eu fiquei impressionado. Você estava viajando. Tá? Falei, gente, né? Eu comecei. O que estava acontecendo comigo, né? Simultaneamente, eu estava, né? Contemplando um culto católico, né? Ou seja, um culto cristão católico, né? E assim, dando significados, né, da consciência de Krishna, da cultura védica, encontrando significados, né, sim, de forma muito espontânea, rica, abundante, da consciência de Krishna, da cultura védica, do Vaishnavismo. Muito interessante, né? Teve um momento que uma família, o padre, então, ele pediu para entrar a família que estava carregando, né, o menino Jesus, bebê. Então, veio a mãe, a esposo, 2 filhos. Então, a esposa estava carregando o menino Jesus, bebezinho. Tá? Quando eu vi aquele bebê, eu vi Krishna, bebê. Eu vi Krishna bebê. Assim, espontaneamente. Aí ela chegou, né? Subiu no altar. Aí atrás dela estava a mãe Virgem Maria. Aí eu vi a mãe de Yashoda. Né? Aí o padre falou, né, de José, né? A relação de José e Maria. Quando ele expressou essa relação de José e Maria, eu falei, José, Nanda Maharaj. Aí o padre mencionou o presépio, né? Que o Filho de Deus nasceu numa manjedoura, nasceu num contexto, né? Sim, agreste, né? Sim, de simplicidade, Filho de Deus, né? Que é, assim, herdeiro de toda a riqueza, né? Herdeiro da riqueza do Pai. O Pai é dono de tudo, né? Então o Filho, né, é dono também. Mas nasceu num ambiente mais simples, né? Agreste, né? Bucólico. Krishna, né, nasceu numa prisão, foi transferido para Vrindavana, né, uma floresta. Né? Seus pais eram o quê? Eram pastores de vaca. E na manjedoura tinha o quê? Tinha alguns animais. Né? Tinha lá vaca, tinha o bezerro, né? O veado, enfim. Então, fazendo esses paralelos, assim, aliás, eu não estava fazendo, eles vinham. Tá? Eles vinham. Muito bem. Krishna bebê. Então, aqui, Krishna ainda bebê,
Putaná, uma demônia, detalhe, né? Quando a gente fala de demônio, quando é assim, quando esse termo, esse conceito demônio, ele entra em cena, né, no contexto da filosofia, no contexto do Vaishnava Dharma, da filosofia Bhagavata Dharma, é assim, tem uma peculiaridade, tem uma especificidade, né, diferente do conceito e da imagem de demônio, né, judaico-cristão. E como que é, assim, qual é essa especificidade? É que o demônio, no contexto do Bhagavata Dharma, é um yogi. É um yogi poderosíssimo. Sanatana Dharma está dizendo. E os pastores também foram lá na manjedoura, e também os sadhus do Oriente, né? Sim, os três reis magos, né, do Oriente, né? Então aí assim, já temos aí um indicador, né, de uma relação, né, de uma relação da cultura védica, né, da cultura védica e a cultura judaica cristã. Existe, né, essa relação. Essa relação existe. Né? Esse intercâmbio cultural. Não? Esse intercâmbio cultural. Muito bem. Então, Krishna bebê, tá? E a demônia, na verdade, os demônios, né, que atacaram Vrindavana, os asuras, são yogis. E os asuras é uma espécie, né, de pessoas que vivem em planetas considerados também planetas celestiais, porque o nível é muito mais avançado, o nível cultural e tecnológico, o nível de conhecimento, o nível cultural, né, é muito sofisticado, muito mais, sim, exponencialmente mais avançado que o nível do planeta Terra, dos seres humanos, né? Eles são mais poderosos, eles têm mais conhecimento, né? Mais força, eles têm poder místico, logo, eles desfrutam mais do que os seres humanos. Mas então por que são demônios? Porque eles são ateístas. O nível de materialismo é muito mais intenso do que nos seres humanos. Os seres humanos ainda são religiosos, ainda aceitam Deus. Os asuras não aceitam Deus. Apesar de todo o poder que eles têm, né? Um asura é muito mais poderoso que um ser humano. O ser humano não tem nenhuma chance com os asuras. Tá? São muito mais poderosos. Aqui um exemplo. Putaná era uma asura. Né? E aí, devido ao seu poder místico, ela se converteu numa jovem lindíssima, com uma beleza de uma apsara, de uma deusa. E quando ela entrou em Vrindavana, os habitantes de Vrindavana, né, receberam ela como uma deusa. Como uma deusa. A beleza dela era uma beleza que superava, né, era uma beleza sobre-humana, meta-humana. Então, é uma deusa. Aí ela entrou livremente, sem nenhuma resistência, e foi até, né, a casa
de mãe de Yashoda. Quando ela entrou na casa de mãe de Yashoda, mãe de Yashoda, né, viu assim, é uma deusa. Aí Putaná pediu se ela podia segurar aquela criança tão linda, tão maravilhosa. Que criança maravilhosa, que bebê maravilhoso é esse? Eu posso segurá-lo? Posso dar de mamar para ele? É uma deusa. Sim. Né? Sim. Nenhuma resistência. Então Putaná foi, pegou a criança, né, e deu de mamar pro bebê Krishna. Tem gente que está ouvindo isso assim, tá confuso, né? Pô, mas como assim? Deus bebê? Deus bebê? Né? Então, se você está confuso, né, pratique mais Shravana, ouça mais esse conhecimento sagrado. Você vai se surpreender. A profundidade desse conhecimento, o quanto ele vai, sim, assim, imbuir em você um poder de uma consciência maior que você. E aí o que acontece? Né? Então Putaná, que era uma demônia, ou seja, uma asura, um yogi demoníaco. Ih, tem gente aí que pirou. Pô, esse Harinashana é muito doido, ele tá falando de yogi demoníaco. Pô, e ele é um profissional, um professor de yoga, forma professores de yoga e agora está falando de... Mas ele é um profissional de yoga, ele forma professores de yoga, ele fala em sagrado, em Om Shanti, paz, em ahimsa, não violência, mas agora está misturando tudo, está falando de yoga demoníaco. Então, essa é a complexidade, né, desse conhecimento, dessa sabedoria, dessa tradição, essa tradição assim fascinante, né? A tradição mãe da humanidade, né? A mais antiga, a matriz de todas as tradições culturais, de todas as culturas, né? A cultura védica, a cultura védica, o Bhagavata Dharma, o Vaishnava Dharma, muito profundo, cheio de paradoxos, né? Não fique confuso, né? Estude, pesquise, analise, né? Faça uso da sua inteligência. Você vai se surpreender com o poder de iluminação Buddhi Yoga, que vai assim, né, expandir a sua consciência. Você vai se surpreender. E aí o que acontece? Então Putaná, né, que é uma demônia, um yogi demoníaco, se transformou numa deusa lindíssima, com uma beleza de uma apsara. Ela então deu de mamar o bebê Krishna, né? E o menino Jesus, bebê, né, filho de Deus. Olha os paralelos, né? Assim como o filho veio há 2000 e poucos anos atrás, o pai veio 3.000 anos antes do filho, Krishna. Então, mas o seio de Putaná estava untado com um veneno de uma cobra, um veneno de uma cobra, né? E para matar Krishna, porque Kansa, que também é uma asura, né, que já tinha sido morto por Krishna na sua encarnação anterior, ele já tinha sido morto como
Isso mesmo. Vipratiti. Vipratiti. Câncer. Não. Câncer não era Vipratiti. Não. Câncer não era Vipratiti, é Jarasandha. Depois eu lembro, né? Então ele veio novamente, né? Já tinha sido morto por Vishnu. Então ele veio para vingar a sua morte. Né? Ele é assim um inimigo declarado de Krishna. Enviou Putaná. Então Putaná queria matar Krishna e deu o seio envenenado para Krishna. Então Krishna sugou o leite e sugou o ar vital de Putaná. Tá? Então tirou a vida dela. E por ela ter sido morta pelo próprio Krishna, pela própria verdade absoluta, ela foi liberada, ela foi beneficiada. Não importa, né, se a pessoa está sendo acariciada ou punida por Deus, né? Ele está sendo beneficiado. Em ambos os casos está sendo beneficiado. Ué, como assim? Nós estamos falando da verdade absoluta, né? E não de nossas experiências relativas, confusas, limitadas, né? De rajas e tamas. Ela foi beneficiada, né? Então, embora, Uddhava fala, embora ela fosse infiel e tivesse preparado um veneno mortal para ser sugado do seu seio, né? Ela recebeu a misericórdia de Krishna. Isso é Deus. Ele é assim, né? O bem é absoluto. Por isso que a gente fala, o bem é absoluto, o mal é relativo. Então vamos continuar. Significado. Em sua primeira infância, Putaná, uma demônia que tentou matar o maravilhoso bebê, administrou-lhe veneno mortal. E porque ela era uma demônia, foi-lhe impossível saber que o Senhor Supremo, apesar de estar representando o papel de bebê, era nada mais, nada menos que a mesma suprema personalidade de Deus. Outro ponto filosófico, metafísico, científico, cultural do Bhagavata Dharma. Outra peculiaridade do Vaishnava Dharma, né? Atinte a Beda Tattva. É inconcebível. É inconcebível para os ateístas, os materialistas, os asuras, de entender que aquele bebezinho era a própria suprema personalidade de Deus. Quem não entende isso está sob efeito do ateísmo, a doença do ateísmo, a patologia do ateísmo, do materialismo. Né? Precisa ouvir mais para se curar da patologia do materialismo, do ateísmo, do ceticismo. É uma doença, né? Impregnada de rajas e tamas. Tem que ouvir mais, tem que se associar com os devotos. Tá? Porque os devotos entendem que aquele bebezinho, né, aquele ser humano, na verdade, é Deus no papel de ser humano. Olha que maravilha! Quem entende isso é liberado do nascimento, velhice, doença e morte. Krishna fala isso no Bhagavad Gita. Tá? É liberado. Basta entender, né, o nascimento,
e as atividades transcendentais de Cristo neste mundo, basta entender isso, você é liberado. Ao abandonar este corpo, você volta para o lar, de volta ao Supremo. Você é liberado. Jamma karma chame devyam evam joveti tatataha. Jamma karma chame devyam evam joveti tatataha. Yaktva punarjama naitimam meti sorjuna. Está faltando alguma palavrinha. Yaktva derram, né? Ao abandonar esse corpo, derram naitimam meti sorjuna. Ele volta para mim. Ele vem a mim, ó Arjuna. Né? Como? Entendendo Jamma karma chame devyam, meu nascimento e minhas atividades transcendentais, né? A natureza transcendental de meu nascimento e minhas atividades, quem entende isso é liberado. Então, se você entende que esse bebê Krishna, é a mesma suprema personalidade de Deus, a verdade absoluta, você é liberado. Seu valor como o Senhor Supremo não diminui por ele ter se tornado um bebê para satisfazer sua devota Yashoda. Pode ser que o Senhor assuma a forma de um bebê ou uma configuração diferente da de um ser humano, mas isso não faz a menor diferença. Ele pode vir em qualquer forma. Não podemos limitar. Ele é absoluto, onipotente, ele pode vir em qualquer forma. É o mesmo todo atrativo, né? É a mesma toda atrativa suprema personalidade de Deus. Uma criatura viva, por mais poderosa que ela possa se tornar, por meio de penitências severas, nunca pode se tornar igual ao Senhor Supremo. Porque nós estamos aqui no mundo material, presos na penitência do mundo material, presos no cárcere do corpo material, porque queremos ser o Senhor Supremo. Todo mundo quer ser o Senhor, né? Ninguém quer ser servo. O Senhor Krishna aceitou a maternidade de Putaná porque ele fingiu ser uma mãe afetuosa. O Senhor Krishna aceitou a maternidade de Putaná porque ela fingiu ser uma mãe afetuosa, permitindo que Krishna sugasse seu seio. Então ela fingiu ser uma mãe afetuosa. Krishna, assim como os sábios, eles extraem néctar de um veneno, assim como eles podem identificar, né, uma boa esposa numa família inferior, numa família de párias, né? Assim como ele pode tirar ouro, encontrar ouro no lixo, né? E extrair o leite da água como um cisne, Krishna, ele extraiu o que há de melhor em Putaná, na demônia Putaná. Então ninguém é completamente demônio, ninguém é completamente santo, materialmente falando, né? Porque na verdade todos nós somos almas espirituais. Putaná é uma alma espiritual, servo eterno de Krishna, mas estava em Maya, falsamente identificada com o corpo de Asura. Nós também somos assurinhas, né? Já fizemos muita coisa errada, né? Né? Fizemos, já pagamos muito mico nesse mundo, né? Por isso temos um corpo material e por isso estamos sob influência de rajas e tamas,
paixão e ignorância. Algumas vezes, né, entramos em sátua, temos assim um lampejo, né, uma luz no final do túnel. Somos assurinhas, né, mas estamos aqui nos esforçando para voltar à nossa posição constitucional, servo eternos de Krishna, amantes eternos de Krishna. Então, Krishna extraiu o que há de melhor, a demônia Putaná, porque ela se dirigiu a ele como mãe, e ainda deu o seu seio para que ele mamasse, tirasse o seu leite. Então, Krishna aceitou ela como mãe e deu misericórdia para ela. Quer dizer que Krishna, né, ele dá misericórdia até mesmo para os seus inimigos. Deus não é parcial, Deus é liberal, ele é misericordioso. O Senhor aceita a menor qualificação da entidade viva. Olha só. Aí, isso é um sintoma de uma grande alma. Krishna é uma grande alma. Krishna é uma Mahatma. Krishna é um Mahabhagavata. Krishna não tem problemas psicológicos, não tem neuroses. Krishna não tem inveja de ninguém. Ele é misericordioso, por isso ele é misericordioso. Ele não tem inveja. Ele ama todos. Por quê? Porque todos são seus filhos. Então ele dá misericórdia. Detalhe importante aqui. O Senhor aceita a menor qualificação da entidade viva. Então, Krishna, ele considera menos importante as nossas pisadas de bola, né? Nossos micos, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Nossas atividades, nossas ações pecaminosas, ele considera menos e ele valoriza, né, aquilo que nós temos de bom, de piedoso, de divino, né? Que a natureza demoníaca e divina em Kali Yuga, ela está no mesmo corpo. Krishna, ele vai só assoprando a chama da nossa natureza divina. Então, o Senhor aceita a menor qualificação da entidade viva e lhe concede a maior recompensa. Este é o padrão de seu caráter. Esse é o padrão do caráter de Krishna. E que nós devemos, né, contrair. Por quê? Krishna é a referência central de todas as nossas aspirações. Todas as qualidades de Krishna, né, é a referência. É onde nós temos que, entendeu, assimilar. Portanto, quem além do Senhor pode ser o refúgio último? Vale a pena ser devoto de Krishna. Vale a pena. E assim termina esse significado. Né? Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militão Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância. Meu mestre espiritual vem abrir meus olhos com a sorte do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaha Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tidamine Namaste Guru Rasaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Naside Namaha Vishnu Padaya Krishna Prestai Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tidamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nele Vishesha Shulyavari Paschata Vishatarine. Então vou ficar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, né? Eu estou assim,
Eu vou ler seguindo a fórmula, seguindo o protocolo, vou ler de novo, né? Verso em sânscrito. Terceiro canto, capítulo 2, lembrança do Senhor Krishna, Vishnu Smarana, um dos 9 processos, é o terceiro, né? Shravana Kirtana Vishnu Smarana, lembrar-se de Krishna. Shravana, ouvir. Kirtana, falar. Quando você ouve, repete, você lembra. Vishnu Smarana, lembrança do Senhor Krishna. Então vamos ler aqui o verso 23. Aho Bakiyam Stanam Kala Kutam Di Gram Sayapayaya Tapi Asadui Lebhe Gatim Dhatri Uchitam Matatonyam Kam Vadayalum Sharanam Vrajenma. Ai de mim, Uddhava, falando para Vidura, ai de mim, como poderei me refugiar em alguém mais misericordioso do que aquele que concedeu a posição de mãe a uma demônia, Putaná, embora ela fosse infiel e tivesse preparado um veneno mortal para ser sugado de seu seio. Quer dizer, a Tíntia, inconcebível. É inconcebível. Tá? Mas, Haridashna, e como é que fica o mal, o sofrimento, as mortes nesse mundo, os estupros, né, os assassinatos a frio, né, os roubos seguidos de assassinatos, os genocídios, né, os feminicídios. E aí? Como é que é isso? Onde está Deus? O mal, o mal é rivalizado, ou melhor, o bem é rivalizado pelo mal? Existe o mal e o bem, duas superpotências? Como é que é isso? É assim? Então essa confusão mental, né, existe. As pessoas, né, ainda não alcançaram, ainda não tiveram o esclarecimento. Como é que é essa situação? Que tanta maldade no mundo. Cadê Deus? Você falou aí que ele não tem inveja de ninguém, que ele não é parcial, que ele é absolutamente misericordioso. Mas cadê a misericórdia? Cadê a misericórdia para essas pessoas que sofreram, que foram vítimas? Ninguém é vítima. Não existe bala perdida. Hã? Como assim? Não existe bala perdida. Ninguém é vítima. Nada é por acaso. Não existe injustiça. Pense nisso. Não existe injustiça. A rede do karma é muito complexa. Né? Você não tem como você mensurar, né, o ponto de partida. Não tem. Né? Muito complexo. E você pode, assim, através de milhares de nascimentos,
com um cérebro de um pós-doutorado, estudando o karma, não vai arrumar nada. Não vai arrumar nada. Perda de tempo. Nós não temos capacidade de entender essa complexidade, né, dessa rede, dessa cadeia do karma, ação e reação, né? Então, a reação se torna uma ação, que se torna uma reação, que se torna uma ação, que se torna uma reação. É perda de tempo procurar entender isso. Temos que entender o seguinte: se alguém cometeu um erro, esse alguém não é Deus, porque ele é absoluto. Só pode ser um ser relativo, nós. E aí, né, uma das características de ser inteligente, um dos indicadores de inteligência é ser humilde. Sair dessa arrogância, né, de querer sempre botar a culpa no outro e até em Deus, né, porque ninguém é santo, não. Nós é que pisamos na bola, cometemos erros, fazemos escolhas erradas. Por quê? Cobiça, inveja, luxúria, ira, loucura, ilusão. Isso tudo está residindo em nossa mente. São os inimigos, são os nossos verdadeiros inimigos. É a batalha de Kurukshetra. Então, movido por esses inimigos, por essa natureza assúrica, demoníaca, inveja, cobiça, luxúria, apego, obsessão, obstinação, né? Cobiça, ira, paixão, ignorância, ilusão, isso tudo nos arrasta a fazermos escolhas pecaminosas. Aí está a origem do mal, do pecado. E aí sofremos as consequências. Não existe injustiça, não existe bala perdida. Ninguém é vítima. Se você faz coisas boas, você vai receber coisas boas. Da justiça infalível. O Dharma, que é o próprio Krishna. Krishna é o Dharma. A justiça infalível. O bem é absoluto. O mal é relativo. Mas o bem, ele é absoluto. Ele não tem começo nem fim. O mal tem começo e tem fim. Mas esse fim, né, ele pode ser, como é que se diz? Qual é a palavra? Procrastinado. A pessoa ela pode, né, sim, procrastinar, né, a sua redenção. Né? Então, mas quando você, né, fica esperto, preste atenção, poxa, peraí, eu não quero sofrer, eu não estou me esforçando para sofrer, e por que o sofrimento vem até mim? Opa, aí começou o despertar, né? Aí sim, aí começa um processo soteriológico, né? Ouvindo os sábios, ouvindo o diálogo de Uddhava e Vidura, ouvindo o Bhagavata Purana,
Shravana. Shravana. Se você ouve bem, você fala bem, você lembra bem. E aí você, então, entrou, né, no contexto, aí você começa a fazer, você se insere, né, no Krishna Katha. Você passa a fazer parte de Krishna Katha, né? E o Krishna Katha é soteriológico, né? É a nossa própria salvação, redenção. Então é aqui o diálogo de duas grandes almas, Mahabhagavatas. Um deles é um Mahajana, uma das 12 autoridades do serviço devocional. Vidura, porque Vidura é quem? Né? Vidura é Dharmaraja, Yamaraja. Pois Uddhava é um amigo íntimo de Krishna. Então assim, é tudo divino, tudo maravilhoso, né? É sabedoria, é iluminação, né? Então, antes de entrarmos nesse debate, nós jogamos um fetiche para Krishna, para Deus, né? Cantamos, cantar para Deus, né? Quem é que pode resistir? Se você canta para alguém, canta os nomes de alguém, ninguém resiste. Deus também não. Então é isso. Então vejamos aqui se tem alguma pergunta, algum comentário. Marcos Hanuman. Bom dia a todos, Hare Krishna. Minhas reverências, Prabhu Haridas, com todas as glórias Srila Prabhupada. Ontem, o Prabhu Harichakra Dasa me deu o nome de Hanuman. Hanuman, né, é o servo, o fiel escudeiro de Ramachandra, né? Assim como nós temos Krishna e Arjuna, Nara, Narayana, Rishi, nós temos Ramachandra, Hanuman. São, né, ícones. Então deu o nome de Hanuman e aceitei, deixei o Maria Branquinho e para esse nome serei Marcos Hanuman, tá certo, isso aí, parabéns. É outro nível, subiu de nível. Lila Govinda Dasa, Hare Krishna, reverências. Lila Govinda, Putana se fez passar por uma devota para se aproximar de Krishna para matá-lo e acabou recebendo a misericórdia do Senhor Krishna. O que pensar então dos devotos que dedicam suas vidas ao serviço amoroso a Shri Bhagavan? Eu tinha que ter falado isso, né, Lila Govinda? É isso mesmo. Mas você falou aqui, tá valendo, né? Então, se Putaná, né, que se aproximou de Krishna como uma demônia, né, como uma ateísta, como um inimigo declarado, não, estava disfarçado, né? Disfarçado de devoto, de deusa, como um inimigo, como um infiel, como diz o próprio Uddhava, obteve a graça. Imagina aqueles devotos, né, que prestam serviço favorável, Anyabilashita Shunyam, né? Favoravelmente servindo o Senhor Supremo. Imagina, quando eles dão um passinho em direção a Krishna, Krishna dá 10.
É isso mesmo, Lila Govinda. Bem lembrado e bem pontuado. Giovanni Brito, Hare Krishna, Giovanni. Lila Govinda. Devido à sua grandeza, Krishna não tem inimigos. Ele apenas aceita inimigos para realizar seus passatempos. Afinal, quem pode rivalizar com aquele do qual inumeráveis universos manifestam dos poros de seu corpo de lótus? Mahavishnu, Ki Jaya, Jai Srila Prabhupada. É que Krishna, ele, assim, essa tendência, esse impulso que nós temos de exercitar, né, essa natureza beligerante, né, de fazer atividades intensas, atividades marcial, né, beligerantes, de lutar, né, de confrontos, exercitar atividades assim, esporte radical, esporte competitivo, né? Essa natureza, esse contexto aí, tá? Nós só temos isso porque isso tem em Krishna. Se não tivesse em Krishna, se não tivesse em Deus, nós não teríamos também essa natureza. Então, Krishna, ele cria, ele dota de poder alguns devotos para poder ele lutar, né? MMA. Porque Krishna, ele assim, é o detentor de todas as artes marciais, né? Jiu-jitsu, ou seja, né? Jeet Kune Do, né? Que é a união, a unificação de todas as artes marciais, né? Jeet Kune Do, né? Porque Bruce Lee, ele dominou todas as artes marciais, né? Ele sabia todas, então ele criou o Jeet Kune Do, né? Que é um estilo de artes marciais mais objetivo, né? Mais objetivo, mais determinante, né? Então Krishna, ele também, né? Porque por que Bruce Lee conseguiu fazer isso? Porque isso está em Krishna. Isso está em Krishna. Então, ele dota de poder alguns devotos para poder exercitar. Ele gosta de lutar, né? Esportes radicais, né? Esportes competitivos. Krishna. Isso é Deus. Isso é Krishna Katha. É isso aí, Lila Govinda. Marcelo Magalhães pergunta: essa misericórdia de Krishna essa misericórdia de Krishna até com seus inimigos não estaria em desacordo com as leis do karma? Então, né, Krishna, ele é absoluto. Todas as contradições, tudo aquilo que para nós é contraditório, se conciliam em Krishna, porque ele é absoluto. O bem e o mal se conciliam em Krishna, porque ele é absoluto. Mesmo quando ele pune, é misericórdia. É que nós não temos o alcance cognitivo para entender. É muito elevado para o nosso poder cognitivo. O máximo que podemos fazer é especular. E ainda assim sermos infelizes nessa especulação. Agora, a boa notícia é que mesmo os perrengues
que nós passamos é misericórdia. No final vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo, hein? Pode acreditar. Mesmo que você não tenha fé, mas é melhor ter fé. Vai dar tudo certo. Se você não tem fé, né, ainda assim, né, tudo que acontece é o sistema, né, pedagógico, educacional, epistemológico de Krishna. Nada está fora do programa pedagógico, educacional de Krishna, acreditando ou não. Isso não vai fazer a menor diferença. Mas se você acredita, faz diferença. Você vai receber mais. Porque Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Esse processo, né? Neste processo, aqueles que estão realizando ele de forma consciente serão mais beneficiados. Embora aqueles que estão inconscientes, que estão adormecidos, também estão se beneficiando. Mas se você realiza o processo, a missão, a meta da vida, conscientemente, você vai receber maior benefício, mais intenso, mais rápido. Então, Marcos Magalhães, Marcelo Magalhães, cadê? Essa expressão, inimigo de Krishna, é apenas um recurso, didático, é um recurso semântico, né, relativo. Que Deus não tem inimigos, ele é Ajatra Shatru. Se o devoto puro não tem inimigo, né, que é até Yudhishthira é famoso, né, por ser reconhecido como Ajatra Shatru, aquele que não tem inimigos. Imagina um rei. A política é um campo minado de animosidade, de inimigos, né? Inimigos ocultos e declarados. Política, né? A política está sob a influência de Raja, paixão. Imagina um rei sem inimigo, sem Yudhishthira. Porque ele é devoto puro. Se o devoto puro não tem inimigo, é Ajatra Shatru, é porque Krishna é Ajatra Shatru. Simples assim. Então, né, o karma, seja ele, né, doloroso ou prazeroso, né, para Krishna, tá? Não tem diferença. Tem diferença para nós, porque ainda estamos condicionados, presos na dualidade. Marcos Hanuman. Se somos todos partes do Senhor, seus servos eternos, mesmo que nesse mundo material façamos o papel de seu inimigo, ainda assim cumprimos seus propósitos. A analogia do teatro transcendental é a melhor referência. Assim, né? Agora, tem uma coisa. O teatro, da perspectiva de Krishna, ou seja, da perspectiva paramártica, da perspectiva vyavahárika, né? Da nossa posição, do nosso condicionamento, a nossa posição dual, relativista, né? Esse teatro, né,
ele é confuso, né? Já entra num plano da Matrix. Você já não sabe mais o que é real, o que é irreal. Krishna não se confunde. Krishna não entra nessa Matrix mundana, né? A Matrix de Krishna, né, é absoluta. Tem isso, Hanuman. Tá? Tem esse paradoxo. É teatro da perspectiva de paramártica, de Krishna, do absoluto. Na perspectiva vyavahárika, a coisa já fica, esse teatro ele já fica meio confuso, porque nós estamos sofrendo. O bicho está pegando. Né? Então, entendeu? Não é que tudo é mágica, tudo é ilusão. É e não é, simultaneamente, a tíntia. Então tem aí, né, olha só, é uma outra aula, é um outro debate profundo. Vamos lá, aqui, Lila Govinda, ninguém é igual ou superior a ele. Jai, Shama Sundar aqui, Jai. Jamadhyasya Yato, Jamadhyasya Yato, meu Deus, esqueci. Jamadhyasya Yato Charteshu Abhigya Swarat. Acho que faltou uma palavrinha aí, né? Abhigya Swarat. Abhigya Swarat. Então, né, Abhigya, ele é assim, onisciente, ele sabe tudo. E Swarat é de Swatantra, né? Ele é o supremamente independente. Ninguém é igual, muito menos superior a Krishna. Lila Govinda. Krishna é o ilusionista supremo. A própria morte é uma ilusão para aqueles que se identificam com o corpo, pois a alma é eterna. Krishna é o ilusionista supremo. Ele é o, né? Ele é o, sim, o ilusionista. Tudo está sob o efeito, né, do ilusionismo do Supremo Mago Krishna. Tudo é muito misterioso. Isso também é um outro debate. Então tá, pessoal, eu extrapolei, são 9h33. De vez em quando, né? Mas, todas as glórias, Srila Prabhupada, obrigado a todos vocês também aqui do Instagram, né? Bom, galera, hoje eu não vou falar aqui com vocês não, tá? Shrimati Devidasi, minhas reverências, está aqui presente, minha irmãzinha espiritual. Então, é muita gente que está aqui no Instagram. Parabéns a todos vocês. Eu sempre, né, cumprimento a todos, mas hoje eu extrapolei, extrapolei o horário, né? Mas parabéns a todos vocês, né? Estamos aqui iluminando uns aos outros, né? Matita Madhgata Prana. Krishna mesmo fala isso no Bhagavad Gita. Então, todas as glórias, Srila Prabhupada. Jaya, Shri Shri Guru Goranga.